É isso aí, senhores. Mais um dia de gravação aqui no Automotive Oficial. E é claro, quando tem gravação, tem muita informação, muito conteúdo bom, muita coisa boa. O cara me desliga a câmera, faz barulho, em vez de desligar o microfone para não fazer barulho, o cara me dá dessas, né, meu? Ó, eu vou te falar. Mas tudo bem. Porque hoje, nesse dia, é o único cara que participa 3 vezes de uma live aqui no canal Automotive Oficial. E para mim é uma honra, para mim é uma oportunidade muito bacana estar aqui com o professor, consultor, treinador, o cara do guarda-chuva, Amaury Gimenez, o cara que arrebenta com tudo aí, e traz convidado, né, diretamente de São José do Rio Preto ou Ribeirão Preto? São José do Rio Preto. Diretamente de São, pertinho, 400 quilômetros de São Paulo, logo ali, que nem diz o mineiro. Doutor Alexandro, mais conhecido como Mineiro, o homem, aquele que conhece ar-condicionado automotivo e muito mais. Senhores, é uma honra ter vocês aqui. Primeiramente aqui, dando aí as boas-vindas ao Mineiro. Mineiro, seja bem-vindo. E depois o Amaury, que o Amaury agora já é da casa, meu amigo. O cara que já fez 3 participações, já pode pedir música no Fantástico. 3 gols, pede música no Fantástico. Caraca, posso pedir 2? Fala, Mineiro, tamo junto aí. Seja bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado, Geison, pelo convite. Amaury, um abraço para você. E vamos tirar o doutor, tá, Geison? Tira o doutor daí, que esse doutor não encaixa, tá? Vamos ficar só no Mineiro. De doutor aqui não tem nada. Nós somos reparadores também. Fico contente, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. É uma honra estar na tela com esses 2 gigantes aí. E para mim é uma sensação incrível poder conversar com vocês. Valeu, obrigado. Obrigado. Nada mais importante, né? Não sendo menos importante, o cara que arrebenta com tudo quando chega aí, professor Amaury Gimenez, aí, o homem que multifaces aí, que é o cara que faz a manutenção, dá consultoria e ainda faz a oficina lucrar. Esse é o homem, camisa 10 do segmento aí. Solta o mute, agora é para soltar o mute, meu amigo. Aquela hora era a câmera, agora é o mute. Você fica falando para eu fazer 2 coisas ao mesmo tempo, eu me atrapalho. Não dá para falar e desligar as coisas aqui. Vamos lá. Boa noite a todos. É uma honra para mim estar participando novamente aqui do canal desse nosso amigo aí, desse parceiro, que é um guerreiro da área também, é um cara que está há muito tempo atuando e está batalhando pela qualidade do trabalho de todo mundo, para ajudar todo mundo. É uma honra estar com um companheiro mineiro que eu conheço há algum tempo, tenho um respeito gigante pelo trabalho dele, pelo esforço que ele faz para a nossa área, para a gente conseguir aí mudar a vida das pessoas para melhor, para a gente conseguir batalhar e conseguir que todo mundo consiga sobreviver com qualidade, com segurança, nessa área tão difícil que está hoje, né? Está cada vez mais difícil, parece que está cada vez mais complicado, cada vez mais gente nadando contra e a gente está nadando aí a favor, né? Para ver se a gente consegue arrastar todo mundo junto. Boa noite para vocês. Boa noite. Isso aí. Ele faz a gente chorar, você viu, gente? Fica tocando o emocional da gente. Eu sou um cara emotivo, rapaz. Eu choro fácil. Aí, Maury, faz isso não, né? Eu choro, moço. Ai, caramba. Ó, o bom disso daqui é que a gente junta amizade, junta aí as especialidades e também a admiração por quem faz a diferença. Aí, para mim, eu falo aí que eu só sou o coadjuvante, vocês são os protagonistas aí. Eu sou só o cara que tenta tirar mais informação, né, para que a gente possa estar dissipando isso, e esse é o objetivo, né? E olha só, aproveitando, né, Amaury e Mineiro, você sabe que quando a gente fala sobre sistemas de carro, um dos sistemas hoje que eu percebo que tem mais dúvidas, mais interrogações, é o sistema da parte de ar-condicionado automotivo. Por quê? Porque isso, eu não tenho um profundo conhecimento, mas eu percebo que vem aumentando os padrões de tecnologia referente a esse sistema. Então, antigamente, eu tive um Tempra, tá? Ora, aquele 8 válvulas, né? Ora, aquele botãozinho lá funcionava e ligava o ar, ora não funcionava, né? E eu, toda vez que tinha o ar-condicionado, era uma alegria. Na hora que o compressor não acionava, era um sufoco.
Quem nunca passou um perrengue desse de torcer para um compressor acoplar e gelar, entendeu? E hoje nós vemos carros híbridos elétricos que utilizam um sistema de carga, né, de refrigerante, não vou fazer agora a minha pergunta, né? Também tem tipo de lubrificantes, e aí você percebe que toda essa tecnologia, para quem acompanhou isso, vibra muito porque é uma oportunidade. Então, assim, o Mineiro, eu tenho uma dúvida muito grande aí, tirei essa dúvida com o Amaury, na última live, que eu cometi uma gafe, não uma gafe, mas era uma dúvida que eu tinha bastante, né? Eu estava com o Fábio Simões, um grande abraço aí para o Fabião, e aí eu falei, Fábio, óleo de câmbio automático ou líquido não, como é que fala? Fluido do câmbio automático. E aí eu joguei o meu amigo Amaury na fogueira, né? Porque o Fábio, que é um profundo conhecedor, queria ver se aquilo que ele ensinou para o Amaury aprendeu, tá? E eu faço a mesma pergunta para você, menino. Eu conheço como gás refrigerante. Todo lugar que eu vou substituição do gás refrigerante ou reciclagem do gás refrigerante, mas aí eu descobri que existe o correto, né? É um outro nome. Então, eu vou direto ao ponto, Mineiro. É gás refrigerante ou fluido refrigerante? Rapaz, eu vou responder rapidinho, porque você me jogou numa fogueira aqui braba agora, né, Geis? Olha bem o que você fez comigo. É fluido refrigerante e eu vou explicar o porquê. Mas, rapaz, você me joga... O Amaury é meu professor. O Amaury é meu professor lá, aprendi o carros elétricos e híbridos com ele, mais uma série de detalhes. Você me jogou na parede agora, homem. Se eu errar agora, vai ficar muito feio pro meu lado, né? É por isso que o Amaury tá aqui, meu amigo. Ora ele é jogado na fogueira, ora ele é o juiz, pô. Eu tava fazendo oração para você não perguntar para mim. Então... E é legal isso, Jesus, pelo seguinte, olha que interessante. Existem duas situações, a técnica, tá, e a situação comercial. O comercial é o linguajar mais popular que remete a uma visão imaginária. Quando você fala para o cliente o gás do seu carro, ele sabe que ali dentro existe um composto que na cabeça dele ele entende como gás, tá? Isso é o comercial, é o vendável, é o simples, é o direto, é o objetivo, é o que o cliente entende, é o linguajar comercial. Agora o técnico é fluido refrigerante. E por quê? Olha como que é interessante. Gás é uma coisa, vapor é outra, tá? E quando você tem um composto, que é uma estrutura molecular, que tem a capacidade de alterar as suas fases físicas, ele passa a ser um fluido. Ora ele está gasoso, ora ele está líquido. A composição química estrutural dele não muda, porém as fases físicas se alternam. Então ele passa a ser um fluido refrigerante pela capacidade de alterar as suas fases físicas. Mas, comercialmente falando, o gás é o que vende, é o que a galera entende, né? O cliente entende o gás do ar-condicionado. E você vê como que é bacana? Gás é uma coisa, vapor é outra. E são situações bem distantes uma da outra. Isso na física, né? Mas é legal a gente bater esse papo, trocar essa ideia, porque hoje já está, assim, não totalmente enraizado, tá? Mas o mercado hoje já entende o fluido refrigerante. É muito comum os clientes já irem às nossas oficinas e pedirem o valor da carga de fluido refrigerante, né? Já tem uma exposição grande, hoje a informação está fácil de chegar, né, para o cliente final. Então, hoje já tem uma parcela bacana de clientes que procuram por carga de fluido refrigerante e não mais a boa e velha carga de gás, né? Então, mas é só por isso, nada mais. É simples assim. Boa. Ô, Amaury, jogar você na... eu queria fazer uma pergunta para ele primeiro. Cuidado, Amaury. Uma coisa que eu percebi nesse canal aqui é que ele não dá sossego, ele não dá nem tempo do cara respirar. Então, você foi convidado aqui, agora você aguenta. Vamos lá. Desculpa aí, tá bom, tudo bem. Vamos lá, Mineiro. Com a vinda do veículo elétrico, com a tecnologia do veículo elétrico, do veículo híbrido, você enxerga a necessidade de o profissional da reparação, da climatização se especializar? Porque eu continuo tendo o sistema de ar-condicionado e, segundo pesquisas, um dos sistemas que dão muita manutenção, não vou falar que quebra muito, mas
faz parte da manutenção convencional de um carro elétrico e híbrido é o sistema de ar-condicionado. O que você enxerga que o profissional precisa fazer hoje para ele conseguir atender um veículo elétrico e híbrido dentro da oficina dele? Bom, sem dúvida, a especialização é primordial. E, assim, resumindo, trocando em miúdo, o que eu enxergo é um problema do tamanho do mundo chegando aí pela frente. Porque, olha só, avalia junto comigo aí, Mauri, Jason, olha só, entenda, eu vou dar uma voltada aqui atrás para a gente poder desenhar um cenário para que fique mais, assim, lúdico, para a galera que está assistindo a gente entender. A refrigeração, como refrigeração, ela é muito antiga. Tá? Ela já existe nos primórdios da humanidade. E, por incrível que pareça, quem inventou a conservação de alimentos por baixa temperatura foram os chineses, de uma forma artesanal, cavando buracos em geleiras. Tá? A refrigeração, no conceito, ela é muito velha. Ela vem aí de muito tempo atrás. Porém, o automotivo é muito novo. A climatização automotiva é muito nova como tempo de profissão. Ela tem 100 e poucos anos apenas, se chegar a isso. Então, é um mercado que está em franca expansão e, detalhe, as tecnologias, elas chegam assim, galopando, atropelando tudo. Você tem compressores que 10 anos atrás eram configurados de uma determinada maneira, 2 anos depois eles já estão totalmente de outra maneira. Hoje, com a chegada dos elétricos e híbridos, a refrigeração ela é primordial nesses carros, não só pela climatização, mas por causa das baterias e componentes que precisam de controle de temperatura. E hoje o que eu vejo no mercado é que os nossos colegas ainda têm dificuldades, não vou falar despreparados, tá? Mas ainda têm dificuldades para aplicar a refrigeração moderna nos veículos que são tão novos. Então, se você tem essa dificuldade no mercado, se não acompanhar a tecnologia, evolução de produtos, protocolos técnicos e aplicar em uma profissão tão nova. Imagina nesse galopado dos carros elétricos e híbridos. Imagina comigo o cenário do reparador, que eu sou de pátio de oficina, assim como vocês, né? É muito comum o colega ir lá com um alicate de corte tal, no plug do compressor, corta os 2 fios e puxa fora. Isso não pode ser feito de qualquer maneira em um carro elétrico, um carro híbrido. Isso é um perigo se o cara não souber o que ele está fazendo, né? Então, se não se qualificar, e eu penso, tá, Mauri? E Jason, a gente conversa muito sobre isso, sabe, Jason e o Mauri? Eu penso assim, é o básico que a pessoa precisa se qualificar. A escada, você não pode subir ela pelo 3º, 4º degrau. É o que eu costumo brincar com a nossa galera. Qual que é por onde você começa a subir a escada, Jason? Pelo 1º degrau. Boa. Do térreo pelo 1º degrau, isso. Você põe o pé no 1º degrau e começa a subir a escada, né? Tá, mas para você pôr o pé no 1º degrau, onde você estava apoiado? No térreo, no solo ali, né? No chão, né? Na base. A escada está apoiada onde? Na base. Na base. Se a gente não tiver a base, a escada não tem apoio. E se a escada não tiver apoio, nós não temos apoio para pôr o pé e começar a subir. Então a gente começa pela base, é pelo térreo, é pela base. Então a gente começa a subir a escada pelo chão. Você está apoiado, leva o primeiro pé e você começa a subir. Então é a base de tudo. Na profissão, eu vejo isso. Muita gente começa do meio para cima, pula etapas que são primordiais. Ô Mineirão, isso que você está falando é só você. Sabe por quê? Sim. Sabe por quê? Porque é o seguinte, tem alguns amigos aí que recebem nos grupos de WhatsApp o carro, eu já vi situação do carro nem chegar na oficina e o cara já está pedindo diagnóstico. O cara já está pedindo diagnóstico antecipado. O cara já está falando assim, pessoal, vocês já pegaram um carro modelo tal, com tal problema, tal. Ah, beleza, passa o scanner aí, que código tá dando? Um outro amigo fala, né? Aí o cara fala assim, não, o carro não chegou ainda, tá vindo ainda, né? Então, eu estou falando de maneira cômica, né, para discordar, concordando com você, porque é o seguinte, uma das coisas que eu percebi o Amauri falando, Fábio falando, Napolitano falando, você falando agora, outros caras que passaram por aqui, Nivaldo Horágio também falando, caras muito bons, e eles dizendo o seguinte, Geizão, existe uma sequência, uma lógica, existe uma etapa, um processo. Mas aí, eu quero refletir com vocês aqui, discorrer 2 reflexões aqui. Primeiro, será que a nossa profissão, na origem, ela, por faltar muita informação de carros, ela não criou essa habilidade de querer fazer as coisas de maneira assim, vem por aqui, faz por aqui, meio que pela habilidade do cara e executar um problema, né, e resolver esse problema? Então, essa é a primeira reflexão. A segunda reflexão, com o avanço tecnológico,
com as informações e com tudo aquilo que é embarcado no carro hoje, é primordial que se tenha etapas e processos para diagnosticar determinados tipos de problemas e defeitos do carro, certo? Mas será que o nosso problema não está no DNA nosso, da forma como fomos criados? E hoje, para o cara poder colocar isso na cabeça dele, como você está falando com muita propriedade, Mineiro, como a Mauri falou, será que não tem uma... eu entendo que parece que é um exercício muito além, entendeu? E aí, por isso que a gente bate nessa tecla. Eu estou aqui só... Posso responder? Claro, pelo amor de Deus. Vamos lá. Ao contrário do que se diz, o brasileiro, né? Todo mundo fala que o brasileiro é gambiarreiro, não é isso. O brasileiro ele é muito criativo. Se a gente enxergar a gambiarra como uma criatividade, vai acontecer. Então, o que acontece? O mecânico, a profissão de mecânico, ela necessita daquele cara que enfrenta o desafio. Então, o carro entrou lá na oficina, está com defeito. Muitas vezes, o mecânico ele está mais preocupado com resolver o problema e vencer aquele desafio do que ganhar dinheiro. Esse é o fato. E aí entra o fato do mecânico não saber fazer gestão. Então, você falou um negócio importante. Eu preciso de um fluxo de serviço dentro da oficina para eu ter um bom diagnóstico, para eu ter uma boa manutenção, para eu ter um bom resultado. Isso normalmente não acontece. Então você vai passar na frente da oficina, aquela oficina está lotada. Isso não quer dizer que é uma boa oficina, quer dizer que é uma oficina que não entrega os carros, ok? Então isso quer dizer que falta ali uma gestão de fluxo, uma gestão de oficina. E aí você alinhando isso com o brasileiro ter essa proatividade de querer resolver as coisas, acaba ocorrendo nisso do cara desmontar para ver como é que para ele demora mais, né? Ele acaba trocando coisas que não precisam. Então, o Mineiro falou uma coisa muito importante, eu preciso de uma base, mas a base não é só a parte técnica. A base tem que ser, eu tenho uma oficina que me dê condição de eu me dedicar a esse diagnóstico. Aí eu preciso ter uma estrutura em que eu consiga ter um fluxo de serviço. Então, eu preciso ter um atendimento muito bom, eu preciso ter um mecânico que resolva, eu preciso ter uma pessoa que faça diagnóstico assertivo. Então, eu preciso ter equipamento. Isso, com o carro elétrico, o carro híbrido, intensificou, mas ele sempre foi necessário, né? Não adianta, eu tenho carros premium hoje que custa 300, 400 mil reais. Aí o cara vai fazer assim, vamos trocar para ver se dá certo, não funciona mais, né? Posso fazer um complemento em cima do comentário do Amaury? Por favor. Eu concordo, sabe, Jason, em número, gênero e grau, que o DNA, né, ele fala muito alto. Porque, como a Amaury falou, eu também concordo, o brasileiro ele é um empreendedor nato. Ele aceita desafio e ele quer resolver. Né? E falo por experiência própria. Quando a galera entende que resolver problemas, a maioria das vezes você não está resolvendo um problema, você está mascarando um problema e criando 2 ou 3, o cara começa a enxergar de forma diferente o setor. Vou falar na refrigeração automotiva, tá? Existe uma diferença, um abismo muito grande entre refrigerar e climatizar um ambiente e o ar estar saindo geladinho do bocal. É um abismo gigante entre uma coisa e outra. Então o cara olha, bota lá a unha, porque muitos dos nossos reparadores usam um mãomômetro. Você conhece, né? O mãomômetro como termômetro, né? Então o cara bota as costas da unha ali no bocal, se doer, tá gelando bem, beleza, né? E se não doer a unha, opa, peraí, não tá tão bom assim, a gente precisa melhorar. É até uma estimativa que nós levantamos depois de 2 anos de trabalho com o clube, e eu vou falar para você aqui agora, o Amaury sabe, mas isso a gente não fala muito publicamente. Jason, 97% dos veículos que estão rodando na nossa frota estão com problemas. Não estão funcionando bem. 97% dos carros, o ar-condicionado não está fazendo o trabalho dele. A máquina está sofrendo, o compressor está sofrendo, vai arrebentar mais cedo ou mais tarde. É um sistema contaminado, é um sistema que está trabalhando encharcado, 97% da frota. Imagina isso na proporção a nível Brasil. Então, muitos dos nossos colegas, como eles ultrapassam, eles atropelam um pouquinho os degraus da escada, coisas básicas, simples, por exemplo, como um processo de vácuo, que é a preparação para a máquina receber o fluido refrigerante, né? Que é um cálculo de quantidade, sim, quantidade de óleo lubrificante, a quantidade ideal de fluido refrigerante aplicada naquela máquina, como você efetua testes para entender se ela está com bom rendimento, todas essas etapas são puladas. E aí,
aquela coisa de vou resolver o problema, fazer gelar é fácil. Equilibrar a máquina para ela fazer o trabalho dela é uma coisa completamente diferente. Você sabia, Jason, que 90% dos nossos reparadores não sabem que o condicionador de ar, e não estou falando do automotivo, tá? Estou falando do condicionador de ar máquina, ele foi desenvolvido com o objetivo primário de controle de umidade. Era para retirar a umidade do ambiente, para que não borrasse uma gráfica lá em Nova York, e quem fez isso foi o Yuri Carro. Então, o objetivo principal era controlar a umidade de um ambiente, retirar aquela umidade suspensa, forma vapor, jogar para fora, secar aquele ar para que não borrasse impressões. Então, o condicionador de ar, máquina, olha que bacana isso, máquina foi projetado à primórdia para controle de umidade. O controle de umidade só pode ser atingido se você baixar a temperatura do ar. Ganhou um bônus aí. Opa! Além de extrair a umidade daquele ambiente, ainda fica fresquinho. E, posteriormente, essa máquina ganhou um filtro que ajuda na saúde. Aí virou comercial. Entendi. Aí, quando a gente fala ar-condicionado, a gente não entende que o ar-condicionado é o produto final do condicionador de ar. A máquina, condicionador de ar, trata esse ar do carro que está em movimento ali, que é colocado em movimento, trata, seca e filtra. Essas três situações juntas condicionam um volume de ar específico dentro de um carro, dentro de um quarto, dentro de uma sala. E aí você tem um volume de ar que foi condicionado. É outra técnica de venda. Você fala ar-condicionado, é o produto final da máquina. A máquina em si é um condicionador de ar. Então você vê que é coisa tão simples que quando o reparador começa a entender isso, a cabeça do cara explode. Eu assisti uma palestra uma vez, até foi na Automec, da BMW, que foi um dos pontos que expandiu a maneira com que eu enxergo as informações. Em um dado momento, o palestrante comentou o seguinte: se você permitir que a sua mente se expanda, nunca mais ela retrocede ao estado original. Então, o que ele quis dizer? Se você permitir que a informação entre e você goste dessa sensação, a sua mente vai expandir e nunca mais você vai querer que ela volte para o mesmo lugar. Você vai ter sede de informação. Isso eu tenho uma provocação, vamos dizer assim, é que, ao meu ver, o nosso segmento, o automotivo, ele tem várias oportunidades. E uma delas é a oportunidade de se tornar, como foi até na pandemia, né? Essa questão de ser um pessoal que estava apto a trabalhar, porque o mercado precisava se movimentar, ambulâncias, carros, médicos, uma série de coisas. Essa foi uma conquista muito boa. Eu acho que isso apresentou para o mercado um pouco do potencial e digamos assim, da referência que é o mercado automotivo para o mercado nacional em diversas coisas, né? Então, eu acho que isso foi muito importante. E ali abriu-se uma oportunidade. Só que, por um outro lado, apegam-se ainda a coisas do passado, né? Que são os diagnósticos imprecisos, ou se vender dificuldade, né, para vender facilidade. E eu percebo, não sei se vocês lembram, um tempo atrás, teve um site chamado Catraca Livre, que ele noticiou, né, que um rapaz parou numa oficina para fazer a troca deu um problema no ar-condicionado do carro, está no Rio de Janeiro. O primeiro cobrou muito caro. Aí ele falou, não vou fazer, né? Deixa quieto. Aí o segundo foi lá e falou, olha, isso aqui vai demorar bastante, tal, tudo mais. E chegou, estava indo embora, passou lá, viu uma portinha aberta e entrou, falou, pô, tá dando problema, tal. Aí era um casal de senhores, né? Você lembra dessa história? Lembro dessa história. Incrível, muito bacana. E aí, cara, ela ligou o carro. Ah, beleza. Acionou o ar-condicionado, acionou, tal. Tá gelando? Tá gelando. Aí o cara saiu de lá e falou assim, mas quanto foi? Não foi nada, né? O cara foi lá e executou, né? O senhor foi lá e executou o trabalho e tal. E tamanha foi a admiração desse dono do carro pelo atendimento, pela forma como resolveu, não pelo valor que tivesse cobrado, isso, aquilo, outro, mas resolveu, né? Esse cara colocou essa oficina nas mídias sociais e depois o cara não tinha mais como atender, né? Porque fez fila, né? O pessoal tinha agendado ali, tinha uma agenda muito grande. Então, o poder do conhecimento aliado a fazer a coisa certa, ela repercute de uma maneira que a gente não tem essa noção, né? E eu vejo assim que ar-condicionado, né, dentro do carro, ele é extremamente importante porque quando você fecha o carro para você receber esse ar, seja tomado de fora, ou seja só circulando internamente, tem que estar limpo, tem que estar funcionando,
tem que estar num ambiente saudável. Então, ou seja, são todos aspectos ligados à saúde, entendeu? Então, eu acho que se a gente tomar posse efetivamente da nossa posição de poder não só o carro funcionar, mas dizer que estamos colocando saúde, né, no sentido de que, olha, eu vou consertar para que seja bem para a sua saúde, dos seus filhos, seja lá de quem for, e outros aspectos, parece filosofando, tá? Não estou filosofando aqui, mas eu estou dizendo o seguinte, a pessoa precisa se apoderar no sentido de que, ó, cara, eu sou importante, e como eu sou importante, eu cuido de vidas que estão dentro de um carro. E essa manutenção precisa ser bem feita da forma como você falou, né, o Mineiro? E legal, sabe, Jason, esse exemplo que você deu bate muito forte no quesito honestidade e transparência. Esse exemplo do senhor, que é o técnico profissional, nosso colega de profissão, era um fio quebrado, se não me engano, ou um plug desencaixado, era algo assim, desse sentido. E ele falou, não é nada, era só um fio quebrado, um plug desencaixado, pronto, já está no lugar, está resolvido. Falta isso, tá? Eu não vou falar que é só no ar-condicionado automotivo, nós vemos isso em várias áreas, né? Porque é aquela questão cultural, é o cultural, né? O cara aprendeu assim, ele dá sequência, só que o mercado, ele está mudando já há alguns anos. E ele vem mudando numa velocidade incrível. A pandemia foi o divisor de águas. Deu tempo para os nossos clientes aprenderem, entenderem e buscarem informações sobre o bem que eles mais gostam. Vamos ser sinceros. O brasileiro é apaixonado por carro, né? A primeira coisa é o carro do cara. Então, ele vai buscando informação e a pandemia abriu esse leque. Hoje é muito comum, eu vejo isso muito na minha oficina, por exemplo, você conversa com o cliente, ele já tem a informação e assertiva das possíveis causas e ele te questiona de uma forma técnica sobre o problema. Agora, o reparador que não está preparado e gaguejou, lascou, perdeu o cliente. O cara que inventou um defeito, ele perdeu esse cliente também, porque logo ali na frente esse cliente vai entender que foi um defeito colocado. Né? E é isso, eu vejo que o setor tem como mudar, e sim, é cultural, mas tem como mudar. É um trabalho de formiguinha, lento, é um trabalho boca a boca, é mostrando resultados. O Mauri faz um trabalho de gestão de oficina que muda a maneira com que o mecânico enxerga a empresa dele. O cara tá nadando, remando, morrendo na praia, trabalha igual um louco, desesperado. 24 por 48 horas, 7 dias da semana. E tá lascado, tolado em boleto. Né? Quando o cara começa a enxergar o que o Mauri passa, ele olha e fala, caramba, o erro tá aqui, é só eu corrigir, né? Deixa eu corrigir isso daqui, ele vê resultados. No ar-condicionado é a mesma coisa. Porque a gente costuma dizer para os nossos meninos, você não tem que consertar o problema do cliente, você tem que colocar a máquina do cliente 100% redonda para ela durar o máximo de tempo possível nas condições ideais de trabalho. Esse é teu trabalho, é corrigir a máquina, tira o problema dela e volta ela para que ela trabalhe 100% efetivo. Pronto. O estado foi criado, né? É isso que você tem que fazer. Posso fazer um desafio? Você toma cuidado dessas coisas uma hora dessa, Mauri, porque eu não estou psicologicamente preparado para isso. Eu sei que você vai ficar bravo, mas você vai me perdoar um dia, porque a gente é amigo. Mas o Jason não está sabendo disso, a gente não combinou, tá? Uhum. Você topa fazer uma live ao vivo sobre processo de manutenção em sistema de climatização? Topo, claro. Eu sou companheiro, meu amigo. Eu sei que você tem a oficina, eu conheço teu trabalho, eu sei que você tem treinamento, eu sou seu aluno, tá? Não sei nada de ar-condicionado, mas eu sou aluno dele, tá? Mas eu queria que a gente bolasse aqui, né? A gente combinasse, o Jason vai formatar a ideia, mas você trazer um dia numa live e você falar do processo, desde que o carro entra na oficina, o que eu preciso fazer para atender um sistema de ar-condicionado com eficiência. Eu sei que você tem uma forma diferenciada de trabalhar, para vocês saberem, o mineiro, ele não pega qualquer serviço, tá? Ele seleciona muito bem o serviço que ele vai fazer e ele seleciona o cliente. Então, a oficina dele, ele não é qualquer pessoa que entra lá, não, eu quero fazer isso aqui, remenda aí, vai de qualquer jeito. Ele não faz. Ele faz o trabalho correto. Então, eu queria aproveitar essa tua experiência e a gente fazer uma live aí e você respondendo pergunta, fazendo o processo e respondendo pergunta de quem estiver assistindo. O que você acha, Jason? Fechou. Vou fazer o seguinte, então. Eu vou fazer um banner de divulgação. Vocês mandam aí para os contatos de vocês, já com link, com horário, tudo certinho. Eu mando para o meu também e vamos fazer um negócio bacana. E eu queria até aproveitar, né? Obrigado, viu, Mauri, porque
Tem Sem uns avisar. amigos que cavam umas oportunidades, né? Então, seria difícil eu pedir isso pro Mineiro, mas já que você está aqui, ainda bem que você fez essa ponte aí. Fez uma, né, Mineiro? Ele fez uma, né? Até que Ah, enfim, por né? que o Mauri me pede sorrindo que eu não faço chorando? Ele só me lasca, mas eu tô junto com ele sempre. Vambora! Eu posso dizer que são poucas pessoas no ramo que a gente pode pedir isso, tá? Então, eu quero me aproveitar do Mineiro mesmo, do conhecimento dele, para agregar o meu conhecimento e o conhecimento de quem estiver assistindo a live. Olha, Então, você sabe que é eu vou legal? até jogar. Ô, Mineiro, eu vou até aproveitar, então, que o Amorim deu uma deixa muito interessante, né? Hoje o pessoal fala muito sobre veículos híbridos elétricos, fala muito sobre um monte de coisa, tal, e fala também sobre serviços que são oferecidos, tá? E eu vou na lata, né? O serviço de diagnóstico e manutenção do sistema de ar-condicionado automotivo, ele é um serviço lucrativo para a oficina? Vale a pena para quem... Como tem cara que não quer ainda, ou tem pouco de receio de trabalhar com câmbio automático, substituição lá do fluido, né? Do câmbio automático e tal, tudo mais, o sistema de ar-condicionado do carro, ele ajuda a oficina, ou seja, analisando friamente, ele é um serviço vendável? De forma direta e objetiva, depois eu destrincho o porquê. Altamente rentável, tá? Trabalhar com climatização automotiva é altamente rentável, desde que o profissional que executar esse serviço esteja preparado para seguir o que o mercado dita como regra de bons protocolos e bons procedimentos, tá? Pegando a deixa do Amauri, hoje não é que nós selecionamos o cliente, nós entendemos o serviço que vale a pena nós empregarmos nosso tempo e gerar lucro na nossa empresa, tá? Porque você trabalhar sem gerar lucro é muito complicado. Você arrebenta a saúde financeira da tua empresa e o cara se mata e no final das contas ele não tem resultado nenhum, né? Claro que demorou muitos anos para isso acontecer. Eu tenho 47 anos de idade, eu trabalho com refrigeração desde os meus 11. Com 14 anos eu migrei para o automotivo e nunca mais saí, né? Então, hoje eu tenho 34 para 35 anos de profissão e nesse período todo eu atendi de tudo que você pode imaginar em situações assim adversas. Eu adoro trabalhar com campo, roça, né? O meu filho mais velho é apaixonado pela roça. E trabalhei muitos anos atendendo maquinária agrícola. Lá, a coisa de 12, 15 anos atrás, nós, reparadores, fazíamos coisas que hoje eu olho e falo, rapaz, vou te dar um tapa na tua orelha se fizer uma barbaridade dessa que eu mesmo fazia. Sabe, você trocar eletroventilador de colheitadeiras de cana com ela colhendo cana e você pendurado trocando eletroventilador. 11 horas, meia-noite, lavar condensador com caminhão-pipa andando do lado. Era o que nós tínhamos ali. Totalmente errado. Hoje eu não faço mais isso, nem que me ofereça o que quiser. Não tem fundamento e não te dá lucro. A gente fala assim, oficina lotada não é sinônimo de dinheiro no bolso. O que dá lucro em uma oficina é o trabalho que te dá margem para ter uma saúde financeira e que você tenha condições de dar para o seu cliente o máximo de qualidade e durabilidade no serviço que você está fazendo. O ar-condicionado ele é altamente lucrativo, desde que o profissional saiba conduzir primeiro a empresa dele, segundo, atender e explicar para os seus clientes o que está acontecendo com transparência e honestidade, e terceiro, o pós-venda no ar-condicionado é extremamente importante, assim como todas as áreas. Mas o ar-condicionado ainda tem uma nuvem negra em cima, que é verdadeiro, que é aquela história, caramba, o cara do ar cobra caro. O cara do ar vai enganar, ele vai falar que trocou uma peça, ele não trocou. Essa nuvem negra ainda paira sobre o setor. E o pós-venda, você acompanhar o cliente depois, dá uma ligadinha, como é que tá a tua máquina, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Passa aqui para eu dar uma olhadinha, para ver como é que tá. Olha, faz 4 meses que nós fizemos o seu trabalho, tá na hora de você olhar teu filtro de cabine, dá um pulinho aqui para eu olhar, entende? Então você junta uma sequência de fatores e sim, se torna altamente lucrativo. Eu, por exemplo, a minha vida inteira, eu trabalhei única e exclusivamente com manutenção e instalação de ar-condicionado automotivo. Eu nunca tive um centro automotivo, eu sempre trabalhei apenas com ar-condicionado automotivo, atendendo todas as linhas, leve, pesada, fora, dentro de estrada, enfim. E sim, quem quiser agregar o ar-condicionado na sua empresa vai ter muito lucro. E quem quiser ser especializado também vai ter, desde que siga um passo a passo. Porque nada cai do céu, né? O Mauri concorda, acho que você também, né, gente? Nada cai do céu, cara. Tem que lutar, tem que seguir
para poder progredir. Mas dá lucro sim. E é uma Posso deliciosa de trabalhar. Posso complementar o que ele falou? Eu tinha um centro automotivo, fiquei muitos anos com centro automotivo. Eu não tinha tempo para fazer manutenção em sistema de ar-condicionado. Só que começou a haver uma procura tão grande que eu terceirizei, então a empresa ia dentro da minha oficina e fazia o serviço lá dentro. Era extremamente lucrativo para mim. Imagina se eu fizesse a manutenção. Então, é um ramo fantástico para você trabalhar. E eu vou falar mais. Hoje o cliente ele não quer saber de ficar pulando em oficina para resolver problema. Ele quer saber de vai para a tua oficina, para o teu centro automotivo e resolve tudo, né? Eu deixo o carro lá, o mineiro faz qualquer coisa no meu carro que eu precise. Então, esse é o perfil do cliente que está se formando com os carros mais premiums, com os veículos eletrificados, que é ele ser mais exigente com relação aos serviços que eu vendo, né? Eu percebo o seguinte também aqui, pelo menos, não sei se... Parece que quando você fala dentro do segmento automotivo, havia, né, segmentações. Então, é o cara que só mexe com pneus e alinhamento, é o cara que só mexe com troca de óleo, é o cara que só mexe com autoelétrico, né? E é o cara que só mexe com ar-condicionado, né? Então, e até quando você chegava numa oficina, né, o cara falava assim, meu carro tá com problema de ar-condicionado, é melhor você ir para outro lugar. Como se esse problema, né, do ar-condicionado, entendeu? Tipo assim, meu, eu não quero isso não, né? Tipo assim, leva esse negócio daqui, manda para um cara que é especialista, eu sou generalista, ou enfim, eu percebo muito nisso. E, Mineiro, equipamento hoje, o cara que quer iniciar nessa atividade, o investimento é alto? O alto é muito relativo, né, Jason? O alto é muito relativo. É legal a galera entender o seguinte, você não precisa comprar a ferramenta mais cara que tem no mercado, com valor mais alto. Você precisa da ferramenta que te atenda bem. E outro detalhe, ferramenta boa é ferramenta bem cuidada. Você pode ter uma ferramenta num custo, assim, razoável, tá? E se você cuidar bem dela, você vai ter ferramenta por muito tempo. Então, digamos que hoje o investimento, para quem quer as ferramentas de primeira qualidade, todas as melhores marcas, as últimas gerações, o investimento vai ser alto, sim. Só que o reparador consegue trabalhar com alta qualidade no setor, não com ferramentas ruins, mas com ferramentas intermediárias que vão atender da mesma maneira, vão entregar o mesmo resultado e ele consegue fazer um trabalho de alta qualidade, tá? Então, o investimento é muito relativo, né? Depende do bolso do cara. Se o cara quiser gastar, ele vai gastar o que ele achar que tá legal. É igual carro turbinado, né? Imagine um carro turbinado. Quanto eu gasto para turbinar um carro? A pergunta não é essa. A pergunta é quanto você tem para gastar num carro turbinado? Se tiver 10 mil, você gasta 10 mil. Se tiver 100 mil, você vai gastar 100 mil nesse. Né? É o que você tem para gastar. E o resultado vai ser proporcional, né? É proporcional, é isso aí. Né? Então, é mais ou menos essa a mesma linha. Para quem quer começar, o que nós comentamos é o seguinte, uma estação recolhedora e recicladora é importantíssima de ter na empresa, mesmo porque não é que virou, mas já é uma norma que vai ser aplicada em pouquíssimo tempo, vai ser obrigatório as empresas terem as recicladoras. Isso vai ser palavra de ordem, tá? Uma recicladora aí intermediária, de boa qualidade, que consegue fazer todos os processos com alta qualidade, ferramentas intermediárias de boa qualidade e, principalmente, seguir o protocolo, passo a passo. Não pular etapa, não ir no mamômetro, no olhômetro, no esperiômetro, não. Vai pela que a ferramenta está te indicando, segue o protocolo, que o resultado só pode ser bom. É mais ou menos isso. Eu queria fazer uma observação. Bom, o Mineiro ele tem uma empresa de treinamento. Ele dá treinamento sobre vários assuntos. O mais forte é a parte de refrigeração. Ele tem um canal no YouTube. Ele tem lá o Instagram dele. Eu queria convidar o Jason, que é especialista em marketing, ver se o Mineiro topa da gente fazer uma live lá no seu canal. Puxa, a hora que vocês quiserem. Com o Jason falando de marketing para oficina. Agora que vocês quiserem. Só joga na folha, né, meu? Só joga na fogueira e sai correndo. Então, cara, eu vou falar para você, é um assunto tão difícil de a gente ter especialista para falar nisso. Eu sei que o Mineiro ele não faz live para vender curso, ele faz live para orientar o mecânico. Você não tem cara melhor no mercado para falar de marketing de oficina. O que eu preciso para divulgar minha oficina? Então, é legal eu mostrar como é que arruma o compressor do ar-condicionado,
Ou é melhor o cliente enxergar o resultado do antes e depois? O cliente quer saber como é que arruma? Ele não quer saber. É outro mecânico que quer saber como é que arruma. Ele quer saber se eu levar o meu carro lá, eu vou ter resultado. É isso que ele quer saber. Então, o Jason é um especialista. Isso também não está combinado nem com o Mineiro, nem com o Jason. Não, mas... E eu estou jogando ele na bomba. Diferente, é no susto. É lógico. O Mineiro veio aqui, você vai ter que retribuir a gentileza. Nós vamos combinar. O Mineiro vai ver uma data lá propícia para os dois. E aí a gente marca de fazer uma live. Eu vou falar para você vai ficar surpreso da quantidade de pessoas que entram nas lives do Mineiro. Vamos fazer o seguinte, nosso canal não é grande, tá, Jesus? É pequeno, nosso canal é pequeno. Mas tem uma galera aí da reparação que acompanha, acha bacana, porque a gente é jogado assim, meio doido, sabe? Falo rasgado. É que nem eu. É gostoso demais quando a gente tem condições de conversar com pessoas que vão agregar valor. Cara, vamos embora a hora que você quiser. O canal está à sua inteira disposição. Quer fazer amanhã? Vamos embora amanhã. Essa plataforma que nós estamos transmitindo aqui, eu consigo ancorar diversos canais. Então, o Amaury fica aí. Vamos fazer uma live e nós vamos ancorar na mesma plataforma. Vai ser transmitido ao vivo no meu canal e no seu canal. E se o Amaury também tiver canal, já é todo mundo já, né? Já coloca para todo mundo estar sabendo. Isso é legal. E assim, eu já indo para os finalmente aqui, né? Eu queria fazer uma questão que, na minha opinião, ela passa por algumas observações, tá? Como vocês sendo especialistas, vocês sendo instrutores, como acompanhar ou estar antenado com todo esse avanço tecnológico? Lembrando que nós temos aí, mais ou menos, aproximadamente, umas 58 montadoras no Brasil, cada uma com a sua linha de carro, né? Como é que... E é isso que eu quero... Porque o cara, ele pode olhar para isso daí e falar, é fácil, né? O Amaury é professor, o meu amigo Mineiro também é professor, eles estão lá na fonte, né? Dentro de uma entidade reconhecida que dá curso, que é o Senai, né? Que já há bastante tempo. Lá dentro tem formação, tem montadoras, tal. Então, esse paradigma, para onde que vocês estão, para onde o pessoal está efetivamente, qual que é a avaliação de vocês? Aí eu queria que vocês pudessem contribuir um pouquinho de como acompanhar esses avanços, porque para dar desculpa a gente dá, né? O mesmo potencial que nós temos para dar desculpa é o potencial que nós temos para fazer, né? Então, eu queria um pouco da opinião de vocês aí, começando com o Mineiro e o Amaury aí finalizando isso daí para a gente. Então, vamos lá. É até legal. A galera, às vezes, olha para nós, imagina que nós temos a galinha dos ovos de ouro, né? Está na nossa mão, tudo ali, tudo fácil. Não ao contrário disso. Claro que é muito difícil acompanhar toda a tecnologia e sozinho você não consegue, não adianta, tá? Então é muito estudo, são noites e noites pesquisando, estudando, buscando artigo em outros idiomas, porque informações que a gente não encontra no Brasil, a gente precisa buscar fora. Isso foi até o Amaury que me ensinou. Você precisa de uma informação, você não está achando ela aqui, cara, usa tal idioma, muda a VPN, que você vai achar essa informação, né? E isso são ferramentas. Outro detalhe que é importante, a amizade, né? Pessoas que estão no segmento, que são amigos, são parceiros, que sempre você está conversando, está te mostrando um detalhe diferente, estão compartilhando conosco informações que, somadas, conseguem fazer com que a gente tenha um leque de visão um pouco mais amplo, mas não de 100%. A busca por conhecimento, ela é o tempo integral, 24/7. A gente mais estuda do que ensina, galera, por incrível que pareça. É mais estudo do que ensinar. E a gente aprende mais ensinando do que falando, na maioria das vezes. É incrível isso. Então a galera às vezes tem uma visão equivocada, fala, cara, é tudo fácil para os caras. Amigão, tem vezes que demora 15, 20 dias para a gente encontrar a fonte de uma informação, né? E se não fosse a rede de amigos, de pessoas que são parceiras da gente não conseguiria ter um leque um pouco mais aberto, né? Eu vejo assim, e é isso que vai moldando a cada um de nós, na minha opinião, a gente conseguir enxergar de uma forma um pouquinho mais ampla. Mas é pesquisa constante, o tempo todo. Bacana. E aí, Amaury? Vamos lá. Eu estou dentro de uma empresa que é focada em treinamento e que
tem acesso às literaturas. Porém, eu sou limitado nisso. Eu não posso chegar lá e eu chego em qualquer lugar e peço e vai ser me dado e tá tudo certo. Não é assim que funciona. Então eu busco muito treinamento fora, em que eu pago o treinamento, inclusive fora do Brasil, e a literatura também é comprada. Então, quando eu vou dar um treinamento ou quando eu vou falar de alguma tecnologia específica, eu tenho que ter esse conhecimento e eu tenho que tentar prever as perguntas que vão ser feitas, né? E uma coisa que eu costumo estudar muito é o que acontece de defeito. Por exemplo, eu vou falar sobre carro elétrico e climatização no carro elétrico. Eu vou pesquisar o que acontece de defeito num carro elétrico com relação à climatização. Então, a gente precisa, sim, o mineiro fala a verdade, a gente mais estuda do que ensina. E a gente aprende demais com os alunos, porque o aluno ele tem uma vivência ali que você não teve. E aí ele fala, olha, professor, eu peguei isso, o que você acha? Aí a gente começa lá a analisar, começa a estudar, mas e acaba achando a solução. Mas a questão eu preciso buscar estudo e informação. O carro, ele tem hoje muita tecnologia, ele está se modernizando e mudando muito rápido, a gente não consegue acompanhar, eu não consigo acompanhar, mas se você não estudar e se dedicar, então você tem que colocar um objetivo, fala assim, olha, esse semestre eu vou fazer uma especialização em sistema de ar-condicionado, e vai lá e faz, para você atender melhor o teu cliente. Porque eu fiz essa pergunta para o Jason outro dia, eu falei, qual que é o objetivo de uma oficina mecânica ou de ponto automotivo? É ganhar dinheiro. Então, se eu não sou eficiente no diagnóstico, não sou eficiente na manutenção, eu estou perdendo dinheiro. Não adianta eu querer fazer um serviço de 5 horas, eu só posso cobrar 1 porque o mercado cobra 1 hora. Então, eu preciso ser eficiente no meu trabalho, eu só consigo isso se eu tiver conhecimento, equipamento e vontade de fazer certo, tá? Então, precisa, sim, cada vez mais a gente estudar e se dedicar para ser um bom profissional. Sem dúvida. Menino, a hora do marketing aí, meu, a hora do merchan aqui no canal Automotivo Oficial aí, como é que faz para a turma te achar aí, para quiser falar com você aí, entrega aí, vai o ouro aí, meu amigo. É muito fácil, é muito fácil. Nós estamos no YouTube com o Clube dos Refrigeristas, é só você digitar lá Clube dos Refrigeristas, você encontra o nosso canal ali. O Instagram também, @Clube dos Refrigeristas. Segue a gente lá, faz essa gentileza, viu, galera? Dá essa moral para nós aí. E ali, todo dia a gente posta alguma coisa, faz uma brincadeira. Ontem, o guarda-chuva do Mauri. E aí nós vamos tocando. A gente fala da vida mesmo, do que acontece ali no momento. Não tem muita coisa, não. Mas segue a gente lá e é um prazer ter vocês. Lá no YouTube... são vídeos mais técnicos, né? Então tem muitos assuntos ali, nós temos quase 1000 vídeos ali no YouTube, tudo vídeo técnico, dá para auxiliar a galera. Show de bola. E aí, Amaury, o cara te entregou aí, o homem do guarda-chuva que... Diferenciado, o guarda-chuva do homem é diferente. Eu sou simplinho, eu só tenho o LinkedIn, né? Tenho o Instagram, Amaury.Gimenez, mas hoje eu estou focando mais no LinkedIn, que é uma plataforma mais profissional, e eu estou postando conteúdo técnico sobre veículos elétricos e híbridos. E volto a dizer, eu sou aluno do Mineiro, né? Eu faço assim, eu tenho muita honra de ser aluno dele, muito respeito por esse profissional. Vale a pena segui-lo, vale a pena você ir lá no YouTube e assistir lá os vídeos dele, né? Que você vai ver que só vai agregar ao seu trabalho, tá? Show de bola. É isso aí, obrigado. Uma honra aí ter 2 professores do canal aí, eu que me sinto aluno, eterno aluno aí, perto dos mestres aí, e para mim é uma oportunidade muito rica aí. E, bom, as portas sempre estão abertas, vamos agitar essa live aí, vamos arrebentar tudo aí no bom sentido, né, de tirar todas as dúvidas, fazer com que a galera interaja e espero que abram-se portas aí para que a gente possa estar levando muita informação, muito conteúdo, porque tem muita gente boa no mercado aí que está sedento por essas informações aí, e aí é nossa responsabilidade, não tem como fugir disso, né? Isso aí, estamos à disposição, beleza? Show de bola, obrigado, rapaziada. Valeu aí, meu. Um abraço a todos aí, bom trabalho, bom estudo. Isso aí, fiquem com Deus, fiquem em paz, um abraço para vocês e até mais. Valeu.